Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Muito bom estarmos juntos mais uma vez, um domingo maravilhoso que o Senhor tem dado para nós, começando o dia de uma forma especial, que Ele possa falar tremendamente ao seu coração, tá certo? Eu quero trazer para vocês algumas informações importantes. A primeira delas é não esquecer de nos visitar sempre, observar tudo que nós estamos fazendo nas nossas redes sociais, tá certo? Que você passeie pelas redes sempre, você possa ir no YouTube e chegando ali no YouTube você possa, se você não é inscrito, fazer sua inscrição, toca no sininho, tá certo? Para receber todas as notificações de tudo que estiver acontecendo, que for postado no YouTube, você vai receber. Também lá no Instagram, chega lá, você nos siga para que nós possamos também estar junto com você na sua rede do Instagram, tá certo? Em todas as redes sociais, inclusive a mais nova ferramenta, através do Spotify, também através do YouTube, o nosso Interagir Podcast. Está saindo de forma quinzenal, tá certo? E temos, nesse momento, a preparação do novo podcast. Tivemos o primeiro episódio da série sobre redes sociais. Nós tivemos, foi maravilhoso, muita gente já ouviu, já acompanhou, e vamos agora para a segunda, ainda dentro da série Vida nas Redes Sociais, tá certo? Então você pode ir lá fazer dar a sua percepção a respeito disso, fazer o seu comentário. É importante para nós saber como você está vendo essa nova ferramenta. Tá certo assim? Que coisa boa! Vamos ter muitas coisas dentro desses dias aparecendo nas redes sociais. Tá bom assim? Então que coisa maravilhosa poder contar com você nesse momento. Uma outra coisa é dizer às mulheres, mais uma vez, parabéns mulheres, tá certo? Vocês estão fazendo um trabalho lindo. Aconteceu nessa quinta-feira mais um Conversa de Mulher, algo maravilhoso também que Deus tem feito através dessa ferramenta. E tivemos a nossa irmã, a nossa enfermeira, mestre também, né? Especialista em saúde da família, Luciana, trazendo uma palavra sobre espiritualidade e saúde do corpo. Como é que a gente lida com isso? Espiritualidade, tem a ver com espiritualidade, cuidar do corpo da gente, que é templo do Espírito Santo? Claro que tem. Então, Luciana, de forma maravilhosa, trouxe uma palavra para as mulheres ali. Então, não perca, tá? Cada dia temos alcançado mais pessoas e é importante, sempre que você participar de uma ferramenta dessa ou de um vídeo no YouTube, no Instagram, no Interagir Podcast, Conversa de Mulher, divulgue isso, compartilhe na sua rede, isso é importante, tá certo? Não guarde a bênção só para você. Compartilhe a bênção com outras pessoas. Tá certo assim? Que coisa muito boa. Agradeço a Deus por tudo que tem acontecido. Uma outra coisa, queridos, nós temos agradecido a Deus o tempo todo sobre aqueles que têm se mobilizado e ajudado para que nós possamos manter as cestas básicas nesse período de pandemia, para todas as famílias que estão ligadas à igreja através do programa social da igreja, que é o programa Muda Mundo. Então são hoje 40 cestas básicas todo mês que nós estamos entregando, tanto às famílias do programa Muda Mundo, também algumas famílias da igreja que estão passando por dificuldade. Eu louvo a Deus, porque nós temos honrado de forma maravilhosa, e temos honrado primeiro porque Deus abençoa, e segundo, porque Ele usa você para fazer isso, tá? Então, a partir de agora, já estamos recebendo as doações para a próxima sexta. Você já pode se programar, tá certo? Na sua feira, você, quando comprar a sua feira, separar um material, tá certo? Mas se você quer ter uma coisa mais sistemática, mais fácil, mais organizada ainda, você pode entrar em contato conosco. Vai aparecer agora o WhatsApp da igreja, olha só. Você entra em contato com o WhatsApp e diz: como posso ajudar com a cesta básica da igreja? E você vai receber todas as informações de como você pode fazer isso.
tá bom? Aí é mais fácil ainda, você vai ver como é maravilhoso, tá joia? Também aqueles que ajudam a Carla e o Leandro. Carla e Leandro, Deus colocou no coração deles, durante esse período de pandemia, auxiliar de forma direta aqueles que estão em situação de rua ou os moradores de rua mesmo, tá? E eles sempre levam lanche, sempre levam água, um café, um suco, um cuscuz, sempre trazendo um alento para aqueles que estão na rua, roupas, né, agasalhos. Agora nesse nosso período de chuva, é muito frio, né? As ruas são frias e Deus tem usado eles de forma maravilhosa para abençoar pessoas também. Então, quer ajudar? Carla e Leandro também? Liga para o WhatsApp da igreja, passa uma mensagem e a gente vai te dizer como pode ajudar, tá certo? Vamos encaminhar você diretamente para conversar com eles. Uma grande bênção, tá bom, filhos? Quero agradecer também ao Senhor, mais uma vez, por todos vocês que têm honrado o compromisso da contribuição, tá certo? Da sua oferta, e tem sido algo maravilhoso. Temos honrado tudo, filho, para a glória de Deus e abençoado outras pessoas, sabe? Temos conseguido ajudar pessoas, missionários, pessoas que estão em outras cidades também, necessitando da ajuda da igreja, e a igreja tem conseguido, de forma sobrenatural, atingir todas essas pessoas e abençoá-las, porque você tem feito algo maravilhoso, você tem contribuído de forma fiel, de forma voluntária, e isso é maravilhoso. A gente não pode doar como obrigação, não pode doar porque tem medo de ser castigado por Deus. Tem que doar porque Deus dá alegria em abençoar outras pessoas. Quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa ainda mais, tá certo? Então, faça isso com alegria no coração. Deus abençoe cada um de vocês, filhos. Tem sido um tempo precioso, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele continue a falar conosco nessa manhã. Temos agora a mensagem, tá certo? Depois da mensagem, EBD, a Escola Bíblica, às 17 horas, culto online das crianças, e às 18 horas, mais uma vez, Deus falando conosco através do culto para toda a igreja, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Paz, filhos.
passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Bom dia, meus irmãos, que a paz de Cristo possa estar reinando em nossas vidas. Louvando ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede, esse domingo de culto matinal, de reflexão da Sua Palavra. E o meu desejo é que você e sua família estejam debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, e iremos estudar a carta à igreja de Tiatira. E nesse sentido eu gostaria de convidá-los a que possam abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versos 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 ao 29. Antes da leitura do texto, nós queremos convidá-lo também a fazermos a nossa oração e pedirmos ao Senhor a sua orientação e condução. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia, por mais uma semana que terminou, debaixo do Teu cuidado, Senhor. Que a reflexão dessa manhã possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2, versos 18 ao 29, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, Tiatira era uma cidade que fazia parte daquelas 7 que receberam as cartas que Jesus pede para que João envie a essas igrejas. Tiatira era considerada a menor ou a menos importante dessas 7 cidades. E nesse contexto, Tiatira estava envolvida na cultura grega. Havia não apenas a questão da arte, da literatura e da música, mas toda a questão religiosa que circundava e que estava nas cidades da Ásia Menor faz parte da cultura grega. E dentro da cultura grega ou da mitologia grega, nós temos, por exemplo, em Éfeso, um templo à deusa ou à divindade Diana, também chamada de Artemis. E em Tiatira havia o templo de adoração a Apolo. Na cultura grega, Apolo é o filho de Zeus, como se fosse o criador de todas as coisas, Zeus. E tínhamos também templos às Cíbalas. Cíbalas eram mulheres que dentro da mitologia grega acreditava-se que elas eram possuídas por deuses ou divindades e que isso fazia com que elas tivessem a capacidade de profetizar ou de falar do futuro. Então, esses 2 cenários eram muito comuns na cidade em Tiatira. Haviam templos e cultos e toda uma liturgia preparada para essas divindades ou para esses divindades pagãs, na verdade, né? E a igreja em Tiatira estava envolvida, na verdade, estava inserida dentro dessa cidade, né? Quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer assim, está dizendo para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com a finalidade de anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro vai falar o que a igreja é, de quem a igreja é e o que a igreja deve fazer. Então, para mim, essa é a descrição perfeita da igreja, do que ela é, de quem é o seu dono, que é Jesus, e da sua função, que é anunciar Jesus a todas as pessoas. Eu estou dizendo isso porque Jesus, na introdução de Apocalipse, ele vai dizer que a igreja é considerada como se fosse aquele objeto onde as velas são colocadas, que é o candelabro ou candeeiro, e o candelabro serve para colocar velas e iluminar o ambiente. E a igreja de Tiatira deveria ter essa percepção de que o local onde ela estava plantada era o local onde ela deveria iluminar a região, simbolizando um candelabro, um candeeiro. E a igreja de Tiatira se comporta de uma forma diferente. Por isso que o tema da mensagem nessa manhã é uma igreja em crise. Nós vamos ver que crise é essa, o que essa crise fez nessa igreja e o que é que Jesus vai fazer para corrigir o problema dessa igreja. Então, uma igreja em crise é o nosso tema dessa manhã. Mas a pergunta que se faz, e é o primeiro ponto que nós iremos trabalhar: que crise é essa? Que crise é essa que se estabeleceu na igreja em Tiatira? O primeiro ponto é uma crise de relacionamento entre a igreja e o seu Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós queremos tratar. Uma crise de relacionamento entre a igreja e o seu Senhor. Pedro define bem o que é ser cristão, o que é ser igreja. E naquele contexto em Tiatira, me parece que a liderança daquela igreja não havia percebido ainda o que significava ser igreja. Porque esse comportamento que acontecia fora da igreja, nos cultos, no templo de Apolo e das Cíbalas, começou a fazer com que aquilo começasse, de certa forma, a gerar uma expectativa e um perigo para aquela igreja estabelecida naquela cidade. Por um motivo simples. A cidade de Tiatira era uma cidade comercial. Muitos daqueles crentes da igreja eram comerciantes, e isso não tem problema nenhum. O problema é que alguns, ou a grande maioria, para não dizer a totalidade desses comerciantes da cidade, eles precisavam ser filiados a algo como se fosse um sindicato, né? Então havia aquelas organizações ou associações que representavam as categorias
de trabalhadores da época. Então havia a associação de artesãos, de escultores. Então todos que fossem sócios dessas associações, eles tinham a possibilidade de serem bem-sucedidos, porque eles tinham todo o suporte da associação, e aqueles que não faziam parte das associações, muitas vezes não era nem permitido ser comerciante na cidade. Então, praticamente todo comerciante tinha que ser associado ao seu sindicato ou à sua associação. O grande problema é que essas associações possuíam suas divindades, seus padroeiros, e pelo menos uma vez por mês era realizados cultos onde as carnes dos animais que eram sacrificados em homenagem a esses ídolos eram oferecidos aos ídolos, e as pessoas consumiam essas carnes. As pessoas participavam de toda a liturgia pagã. E dentro dessa liturgia havia também a questão da sexualidade. Muitas pessoas praticavam sexo, porque a ideia das deusas ou das divindades de nome feminino era a ideia de fertilidade. Então, como fertilidade fazia parte do ritual, não era problema para eles praticar orgia. Então, isso estava acontecendo nesses santuários pagãos. O problema é que alguns crentes da igreja em Tiatira eram comerciantes, faziam parte desse tipo de comportamento pagão, e me parece que, olhando o texto que nós lemos, a liderança da igreja em Tiatira não toma nenhuma providência. Parece que é algo muito normal fazer parte dessa situação, de um comportamento idólatra, de um comportamento que está em desacordo com aquilo que Jesus nos ensina através do seu Evangelho. Então, dessa forma, se estabelece uma crise na igreja, é uma crise de identidade. A igreja perde o seu foco, a igreja perde a sua função, a igreja perde a compreensão de que Jesus é o dono dessa igreja. E essa igreja também perde a compreensão do que ela é e do que ela representa naquele ambiente, porque Jesus havia dito que a igreja era semelhante a um candeeiro ou um candelabro, está lá no capítulo 1 de Apocalipse. E isso faz com que esses irmãos, ou essa igreja, uma boa parte desses irmãos, comecem a se afastar de coisas simples. Eles agora não oram mais como oravam tanto, eles vão à igreja agora mais como um comportamento social, e eles não têm essa compreensão do que significa reunir a igreja para adorar ao Senhor, porque para eles acontece o seguinte: olha, eu estou indo para a igreja, eu dou a minha contribuição, dou o meu dízimo, meu negócio está indo de vento em popa, tudo está muito bem, a tinta que eu vendo, os tecidos, não há problema nenhum, tudo anda bem, tudo anda direito, não tem do que eu me preocupar, então eu posso viver desse jeito. O problema é que Jesus não aceita que o seu povo viva de maneira diferente. Quando Jesus se apresenta no verso 18 do capítulo 2, Jesus vai dizer que ele é o Filho de Deus, e é como se fosse um contraponto à crença de que Apolo era filho de Zeus. Então, se Apolo é filho de Zeus, havia uma adoração a Apolo, e Jesus se coloca como o Filho de Deus, ou seja, aquele verdadeiramente que deveria ser adorado. Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo, e isso dá o sentido daquele que consegue ver as coisas mais profundas, que o coração, aliás, que os olhos humanos não conseguem ver. Jesus, com seus olhos como chamas de fogo, consegue ver aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, e enxergar o nosso futuro. Isso é como se fosse um contraponto às síbalas, as mulheres que eram possuídas por divindades e poderiam profetizar sobre o futuro. E Jesus se coloca também como aquele que tem pés semelhante ao bronze polido, dando a ideia de poder. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus a ser adorado, aquele que consegue enxergar presente e futuro e que controlou e controla toda a nossa existência. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sou o verdadeiro ser a ser adorado, e vocês estão vivendo uma vida adorando a deuses, a divindades que não fazem parte daquilo que vocês aprenderam do ensino apostólico. E era isso que estava acontecendo, alguns irmãos da igreja participando desses eventos, dessas celebrações. E me parece que a liderança da igreja não faz nada,
A liderança não repreende esses irmãos, parece que está tudo bem, tudo tranquilo. Talvez até essa liderança faça parte dessas celebrações pagãs, idólatras, né? Então, e isso faz com que se estabeleça essa crise, a crise de identidade entre a igreja e o seu Senhor. E essa crise de identidade, ela começa a se aprofundar, porque esses irmãos estão praticando isso, porque eles sabem que no dia que eles não praticarem os cultos idólatras, os seus negócios provavelmente irão à falência, porque eles não terão o suporte das associações, mas para ele mais vale cuidar daquilo que para eles é importante, que são os seus negócios, do que obedecer ao ensino do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, essa crise é a crise de identidade, é a crise que faz com que parte daquela igreja perca o foco em Jesus e comece a olhar para os seus próprios caminhos, seus próprios propósitos. É isso que Jeremias vai falar no capítulo 2, quando Jeremias vai dizer assim, Deus vai falar através de Jeremias, que o meu povo cometeu 2 erros. O primeiro deles foi me abandonar, diz Deus, que sou a fonte de água viva. E o povo não quis mais beber dessa água que dá vida e procurou cavar suas próprias cisternas. E cisternas rachadas que não retêm água. Se não tem água, vocês não vão conseguir saciar dos problemas da sua existência. E era isso mais ou menos que estava acontecendo em Tiatira. Aquele povo abandonou a Deus e começou a servir a outro Senhor. E Jesus nos fala em Mateus que nós não podemos servir a 2 senhores, porque ou aborrecemos um e agradamos ao outro, ou vice-versa. Então, não tem como servir a 2 senhores. E aqueles homens, aquelas mulheres, achavam que podiam servir a 2 senhores. E a liderança, volta a dizer, não faz nada. E essa crise entre a igreja e o seu Senhor se aprofunda, ela vai se aprofundando. E agora, não apenas aqueles homens continuam fazendo ou praticando aquilo que é repugnante diante de Deus, como aquela prática que está fora da igreja, está nos templos de Apolo e no templo das Cíbalas, aquilo agora que é a idolatria começa a entrar dentro da igreja, porque Jesus vai fazer uma advertência à igreja. Jesus vai dizer o seguinte, olha, antes disso Jesus vai trazer algumas características dessa igreja, vai dizer que é uma igreja que tem amor, que tem perseverança, é uma igreja que cuida um do outro, que tem fé, mas no verso posterior Jesus vai reprovar a igreja. Porque se essa igreja está em crise com o seu dono, Jesus agora vai dizer que essa crise se aprofundou porque o comportamento deles, que eram crentes, que eram comerciantes e que preferiram manter aquilo lá nas associações para não perderem os seus privilégios na associação, isso agora está dentro da igreja em Tiatira. Porque Jesus vai fazer uma advertência. Jesus vai dizer o seguinte, olha, liderança da igreja em Tiatira, tem uma mulher aí no meio de vocês, chamada Jezabel. E nós não sabemos se o nome dessa mulher verdadeiramente era Jezabel ou era uma referência a Jezabel, lá no Antigo Testamento, filha do rei de Tiro, que foi mulher de Acabe, um rei idólatra, um rei ímpio, que governou sobre Israel no século 9 a.C., e essa mulher perverteu de tal forma o coração de Acabe que ela conseguiu conduzir a nação de Israel a uma vida de idolatria, a uma vida de prostituição espiritual. Porque é isso também que a ideia de prostituição tem. Não é apenas a questão carnal, mas a prostituição na Bíblia também pode ser entendida como sendo quando nós abandonamos ao Senhor. É também isso que Jeremias vai falar, que Deus vai falar através de Jeremias. Lá no capítulo 3, ele diz mais ou menos assim, é uma advertência, é um convite que Deus faz ao seu povo. Lá no capítulo 3, no verso 14, quando a nação está rebelde e abandona o Senhor, capítulo 3, verso 14, Deus vai dizer o seguinte: volte para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Então, essa relação entre a esposa, a igreja, e o seu esposo, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que estava sendo estremecida nesse primeiro ponto, que é a crise de relacionamento. Mas o segundo ponto que nós queremos tratar nessa manhã é que essa crise se aprofunda a tal ponto que
esse comportamento idólatra agora entra na igreja, está no seio da igreja de Tiatira, sem que a sua liderança faça nada. A liderança está muda, a liderança parece que não enxerga. Talvez porque também, se pudesse repreender aqueles irmãos, talvez eles perdessem boa parte dos seus dízimos, das suas ofertas, e talvez fosse confortável para essa liderança, ou talvez a própria liderança também fosse comerciante, fosse composta de pessoas comerciantes e participassem disso, né? Nós não sabemos. Mas é certo que a idolatria entra dentro da igreja. Jesus vai advertir essa liderança e vai dizer, olha, tem uma mulher que está se dizendo profetiza. Ela é muito parecida com as síbalas, as mulheres que se dizem profetisas porque se dizem possuídas por deuses ou por divindades. E Jesus está dizendo, olha, essa mulher Jezabel, ela se diz profetiza e ela está ensinando, ela está doutrinando os meus servos, ela está levando os meus servos a um comportamento de prostituição e idolatria. Veja que Jesus também agora se apresenta como aquele que é dono da igreja, os meus servos. Servos em grego é doulos, nos traz aquela ideia do relacionamento do seu servo com o seu senhor. Ou seja, o servo deve obedecer unicamente ao seu senhor, ele é o seu dono, ele é aquele que provém tudo para o seu servo. Então, Jesus, mais uma vez, mostra que ele é dono da igreja. Então, Jesus vai dizer, olha, essa mulher que se diz Jezabel está ensinando erradamente na igreja e vocês não viram nada, liderança? Será que vocês não conseguem enxergar que essa mulher está pervertendo o caminho dos meus servos? Vocês não conseguem enxergar que esses homens e mulheres estão se desviando? E aí Jesus faz esse alerta para a igreja de Tiatira, que também é um alerta para os nossos dias, para o nosso contexto, para a nossa sociedade. Porque a idolatria, meus queridos, é quando nós colocamos alguém no lugar de Deus. Então, nesse contexto aqui, a idolatria é quando alguém vai adorar uma outra pessoa que não seja o Senhor. Deus vai dizer ao seu povo lá no Antigo Testamento, não terás outros deuses diante de mim. Mas a idolatria também pode ser aprofundada ou entendida quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, eu posso ter um comportamento idólatra com o meu filho, você pode ter um comportamento idólatra, por exemplo, com o seu negócio, com o dinheiro que você ganha, com a sua esposa, com o seu marido. Então, observe que tudo aquilo que nós colocamos como sendo mais importante do que Deus, denota um comportamento idólatra. Então, é esse comportamento aqui que Jesus vai reprovar nessa mulher. E Jesus se coloca também aqui como aquele que é dono da igreja, como eu falei. E na continuação do texto, nós vamos ver que Jesus também se coloca na condição daquele que oferece perdão. Porque se o primeiro ponto existe uma crise de relacionamento entre a igreja e o Senhor, se o segundo ponto é que se essa crise se aprofundou a tal ponto, de tal maneira, que a idolatria entra no seio da igreja, e Jesus identifica isso e chama a liderança à atenção. Agora, o terceiro ponto é que Jesus oferece o perdão para aqueles que estão distantes do seu caminho. E o texto vai dizer, assim mais ou menos, Jesus vai dizer assim, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse do que ela está cometendo, do que ela está fazendo, mas ela não quer se arrepender. Ele está falando da mulher que é chamada de Jezabel. Jesus está dizendo, olha, eu dei a ela a oportunidade de arrependimento, mas ela não quer se arrepender. Ela está levando os meus servos à prostituição, tanto a prostituição da orgia que acontecia dentro dos rituais do culto pagão, como da prostituição de abandonar o Senhor. É como nós lemos, Deus vai dizer lá em Jeremias, olha, voltem para mim que eu sou o esposo de vocês. O que Deus está dizendo é que aquele povo foi infiel, aquele povo se prostituiu porque abandonou a Deus, que é o seu esposo, e foi atrás de outros maridos, outros deuses, outras divindades. Então, o terceiro ponto é que Jesus está oferecendo perdão para aquela igreja, não apenas para aquela mulher, porque aquela mulher tinha seguidores, tinha pessoas que entendiam que aquele comportamento era normal e não teria problema nenhum. E Jesus vai dizer assim, olha, eu ofereço a ela perdão, mas ela não quer se arrepender. E se ela não se arrepender, eu vou colocá-la no leito da enfermidade. Ela irá sofrer na enfermidade.
e todas as nações, todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. Eu sou aquele que consegue enxergar o que está no seu coração. Talvez aqueles irmãos fossem à igreja e devolvessem o seu dízimo e achassem que era como se fosse um suborno a Deus. Eu estou fazendo a minha vida lá fora do jeito que eu quero. Eu participo dos rituais das corporações de ofício, das associações, mas eu vou lá, eu vou dar um cala-boca a Deus, eu devolvo o meu dízimo, e Deus vai ficar caladinho, como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus se coloca como aquele que sonda mente e corações. É aquele que sabe o que se passa na minha vida dentro e fora da igreja. O que eu faço na minha casa sem ninguém me ver. O que você faz no seu trabalho sem ninguém ver. Ele conhece. E diante desse cenário, Jesus oferta o perdão. Jesus oferta àquela mulher, através da sua misericórdia, o seu perdão. E o perdão, meus queridos, deveria gerar na mente dos homens e das mulheres aquele momento de uma consciência profunda do que eles estão fazendo, que gere a compreensão do que eles pararam de fazer. Quando Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, nós só somos o que somos é porque Deus nos escolheu, nós somos dele e a nossa função é proclamar o seu evangelho. E no perdão que Jesus está oferecendo a essa mulher e aos seus seguidores, é como se ele estivesse dizendo isso: olha, parem, vejam o que vocês estão fazendo, reflitam. Olhem, eu sei que vocês um dia participaram disso, porque a igreja em Tiatira era formada por boa parte de gregos que conheciam a mitologia grega e já fizeram parte da cultura religiosa grega. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu sei, eu já tirei vocês disso e vocês querem voltar, parem, observem o que vocês estão fazendo, deem meia volta, convertam-se e olhem para a cruz de Cristo, porque é nela que vocês encontrarão vida eterna. É isso que Jesus oferece traz quando oferece o perdão à sua misericórdia, oferece o perdão através da sua misericórdia à igreja em Tiatira. É isso que ele faz quando muitas vezes o nosso relacionamento com Deus e com Cristo está rompido ou está arranhado, porque muitas vezes temos comportamentos idólatras, mesquinhos, comportamentos pecaminosos, mas diante desse cenário, assim como ele fez em Tiatira, ele faz para mim e para você hoje. Ele oferta o perdão através da sua misericórdia. E o perdão que ele oferta, nós vamos ver que no final do texto da igreja em Tiatira, da carta, ele vai dizer o seguinte: olha, conservem o que vocês têm. Conservem a doutrina que vocês aprenderam, a igreja de Tiatira, dos apóstolos, dos pais da igreja, daqueles que deram suas vidas para que vocês hoje existissem como igreja. Conserve a doutrina, a ortodoxia, conserve aquilo que a cruz de Cristo representa ou deve representar na vida da igreja. Conservem isso, porque quando eu voltar, um dia eu voltarei. Se vocês permanecerem fiéis, se vocês conservarem o que eu dei para vocês, nós reinaremos juntos como igreja, igreja e seu Senhor, reinando juntos. É isso que Jesus fala no capítulo 1 de Apocalipse, que nós somos reino e sacerdotes. Somos o seu reino e sacerdotes do Senhor. Então, na oferta de perdão, Jesus faz um convite à igreja em Tiatira a permanecer fiéis, a guardar tudo aquilo que eles haviam aprendido dos apóstolos, que não foi barato. Muitos perderam suas vidas por causa do Evangelho. Jesus precisou derramar o seu sangue na cruz por causa da minha vida, da sua vida. E é isso que Jesus está dizendo: olha, um relacionamento que estava rompido, que foi gerado esse rompimento por causa da falta de compreensão de quem vocês são e de quem eu sou, e que estabeleceu no meio de vocês um comportamento idólatra e pecaminoso. Eu tenho a possibilidade, eu entrego a vocês a possibilidade de apagar tudo isso, de recomeçar do zero, um novo relacionamento.
de igreja saudável, de igreja comprometida, de igreja que entende a sua função, de que conhece o seu dono e de quem sabe quem ela é, através da misericórdia do Senhor. E ele termina o texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um texto que fala de Jesus, Filho de Deus, que é o Pai, e Espírito Santo. Quem tem Espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a Trindade trabalhando para o projeto final, quando o Senhor Jesus voltará e juntamente com Ele reinaremos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde nessa semana, que a tua semana seja debaixo da graça do Senhor, que você possa refletir nisso. Como está o seu relacionamento com o Senhor, como igreja? Como está a sua vida diante do Senhor? Será que é uma vida idólatra? E entenda que o Senhor te oferta o perdão através da misericórdia. Que você possa ser uma igreja que entenda quem você é, que compreenda que você pertence ao Senhor e que sua única função é glorificá-lo através da sua vida, falando de Jesus, vivendo Jesus e exalando o perfume suave de Cristo. Que Ele nos abençoe.
Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Espero que você esteja bem. Espero que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o seu coração nesses dias difíceis, mas com a certeza de que com o Senhor ao nosso lado nós resistiremos até o fim, porque Ele prometeu estar conosco até o final dos tempos, todos os dias. E é por isso que nós podemos levantar a cabeça e continuar caminhando, continuar firmes, com a certeza de que dias melhores sempre virão diante de Deus. Eu quero agradecer porque você não desligou a sua TV, agradecer porque você não desligou o seu computador, o seu smartphone, que continua conosco aqui no nosso canal da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, e desejoso e desejosa de estudarmos agora a Palavra de Deus na nossa escola bíblica online. Então, quero já convidar você a pegar sua Bíblia e abrir na carta de Paulo aos Colossenses. É exatamente um trecho dessa carta que nós vamos estudar hoje. Enquanto você pega a sua Bíblia e abre, eu vou chamar aqui a tela da nossa escola bíblica online. Muito bem, nós já estamos agora dentro da nossa sala e eu quero convidar aí você a folhear a sua Bíblia e deixar marcado o capítulo 3 de Colossenses. Esse capítulo, os 17 primeiros versículos desse capítulo vão servir de base para o estudo da lição de número 7 do livrinho Lições de Vida, do Max Lucado. Se você tem o livrinho também, abre aí na lição de número 7. Nós iremos estudar esta lição hoje. Mas, antes de estudarmos, antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidar você a meditar nessa imagem que vai aparecer aí na sua tela. Essa imagem de dois aquários, um contendo peixes, outro sem peixe, e um peixinho saltando de um aquário para o outro. O que é que essa imagem diz a você? O que é que ela comunica a você? Por que será que esse peixinho resolveu saltar de um aquário para outro? Será que esse peixinho estava se sentindo ameaçado, perseguido? Será que ele estava com medo de alguma coisa? Ou mesmo, será que ele estava entediado, cansado daquele ambiente e estava procurando, assim, respirar, digamos, novos lugares, novos ares, né? Por que será, então? Ora, as respostas podem ser as mais diversas. O fato é que essa imagem ilustra bem aquilo que nós vamos estudar na manhã desse domingo. Essa imagem fala de um desejo de mudança, um desejo de uma vida diferente. E é exatamente o título da nossa lição. Uma vida diferente. Nós temos uma inquietação que nos leva a buscar algo novo o tempo inteiro. Mas é verdade que, às vezes, uma vida diferente não significa necessariamente uma vida melhor. Vai depender muito das escolhas que nós vamos fazer. E nesta manhã eu quero, com você, meditar na palavra e encontrar na palavra um caminho de vida diferente, que nos faça felizes e bem-aventurados, que nos faça mais íntimos de Deus. E certamente, se nós formos mais íntimos de Deus, nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados. É isso que eu desejo nessa manhã e quero agora ler com você o texto de Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos lá? Diz assim o texto: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado,
então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Eu quero agora convidar você para juntos pedirmos a Deus que nos inspire nessa manhã no estudo do texto sagrado, do texto da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, te pedimos que através do teu Espírito Santo, tu nos conduza na compreensão do texto que lemos, nos guie na exploração desse texto, de modo que ele fale ao nosso coração, à nossa vida, que ele comunique a tua vontade, a tua verdade para nós e que essa palavra transforme a nossa vida de modo a nos parecer ainda mais contigo, de modo a sermos de fato imagem e semelhança do Senhor, e que sejamos identificados como povo teu, igreja tua, que brilha em meio às trevas, que dá sabor à vida das pessoas que nos cercam. Essa é a oração que te fazemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos avançar, então, como você sabe, o autor destas lições, ele tem uma metodologia de estudo, e a metodologia dele é dividida em etapas, e a primeira delas é a etapa de exploração, onde nessa etapa nós temos algumas perguntas a responder. E a primeira pergunta que nós vamos responder está já na tela, e ela diz o seguinte: como uma pessoa mantém seu pensamento nas coisas do alto? Entendeu a pergunta? Tente responder aí, chame alguém que está com você, pergunte aí do seu lado. E aí, o que é que vocês acham? Como uma pessoa mantém seu pensamento nas coisas do alto? Ora, é preciso que nós entendamos que os nossos pensamentos, eles estão a todo momento fluindo e nem sempre nós temos um controle real sobre esses pensamentos. E é importante a gente entender que coisas do alto são essas. Mas antes de pensar no que são essas coisas do alto, eu gostaria de trazer uma palavrinha que vai ajudar você a entender aonde nós temos concentrado o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele se concentra naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos dá satisfação, naquilo que nos motiva a viver. E por isso que essa palavra, ela vai ser condutora para que nós possamos organizar
as nossas ideias. O que é que lhe dá prazer? O que é que lhe realiza? O que é que lhe satisfaz? De fato, será isso que vai guiar os seus pensamentos. E aqui eu quero convidar o apóstolo Paulo, que escreveu em uma outra carta à igreja aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo estava agora dizendo que coisas são essas que ele chamou na carta aos Colossenses, que ele chamou de coisas do alto. Que coisas do alto são essas? São essas. E essas coisas estão descritas aqui nessa epístola, nesse trecho da epístola aos Filipenses, quando ele diz que essas coisas do alto, elas têm a ver com a verdade, elas têm a ver com nobreza, com aquilo que é correto, que é certo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que tem boa fama. E se existe algo digno de louvor, são exatamente nessas coisas que eu e você devemos pensar. Logo, Paulo está dizendo que se nós temos prazer nessas coisas, eu posso assim entender, que se eu tenho prazer na verdade, se eu tenho prazer nas coisas que são corretas, se eu tenho prazer na justiça, se eu tenho prazer naquilo que é puro, naquilo que é amável, certamente eu vou ocupar os meus pensamentos com essas coisas. Certamente eu estarei pensando o tempo todo nessas coisas, porque isso me satisfaz. E eu posso então entender que existem valores que estão por trás dessa escrita ou dessa mensagem, desse ensinamento do apóstolo Paulo, valores que são importantíssimos para a vida de um cristão. Valores como verdade, justiça, perfeição, são valores que eu posso dizer que estão ligados ao alto, porque é lá onde está o eterno. De lá procede todo o dom perfeito, todo o bem perfeito. São valores que não se corrompem com o tempo, são valores que não se apagam na história, eles estão presentes durante a nossa existência e após a nossa existência. Então, valores esses devem nos animar, nos alegrar e nos trazer muita satisfação. Por isso que essa pergunta, como a gente pode manter os pensamentos nas coisas do alto, eu poderia dizer então que é tendo prazer nos valores eternos, aqueles que procedem de Deus, dos quais aqui o apóstolo Paulo descreve de forma esclarecedora em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 8. Amém? Vamos passar então à próxima pergunta. Pergunta de número 2 diz assim: o que Paulo quer dizer ao afirmar que nossa vida está escondida com Cristo em Deus? Isso no verso 3 que nós lemos. E no verso 4, e que Cristo é a nossa vida. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer nos ensinar com isso? E quando eu estava pensando aqui nessa pergunta e tentando responder essa pergunta, me veio a imagem que eu vou colocar agora na tela e que tem a ver com a minha experiência, talvez também a sua experiência, de buscar no Pai a proteção, de buscar no Pai a segurança. Quando a gente fazia alguma coisa errada ou mesmo quando a gente estava sendo ameaçado por alguma coisa ou por alguém, nós buscávamos o socorro no Pai, né? No pai ou na mãe, nos nossos pais, que neles nós poderíamos sentir segurança, neles, escondidos neles, nós sabíamos que ninguém iria ousar nos tocar, ninguém iria ousar nos machucar, porque eles nos protegeriam. E quando Paulo ele fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus,
O que Paulo está querendo dizer é que em Cristo nós podemos ter segurança, porque assim como a experiência humana nos ensina, aquele que é mais forte pode oferecer segurança àquele que é mais frágil. E nós, como seres frágeis que somos, nós, como pecadores que somos, só podemos encontrar segurança naquele que suportou todas as dores, suportou as nossas transgressões e nos conduziu a Deus para que, junto com Cristo, estivéssemos em Deus, protegidos e seguros. Por isso que, olhando essa imagem, eu consigo entender o que Paulo está nos ensinando quando ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Na medida em que eu estou nascendo em Cristo, eu estou experimentando agora com Cristo a minha segurança e o meu refúgio no Deus Pai e soberano Criador. Mas ele também diz que Cristo é a nossa vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque lá na imagem, quando nós olhamos para a imagem, nós estamos olhando para uma criança, mas o que mais nos chama a atenção é o pai que está à frente dela. Não é? Então, quando a gente está olhando para o garoto, não tem como a gente não ver o pai do garoto. E é exatamente isso que eu entendo que Paulo está nos ensinando aqui, que a nossa vida ela vai se confundir com a vida de Cristo e que a minha vida ela precisa revelar, ela precisa apresentar Cristo para as pessoas, de modo que as pessoas ao olharem para mim, ao olharem para você, elas possam identificar o caráter de Jesus, elas possam identificar a vida de Jesus na sua vida e na minha vida. Então, quando nós temermos qualquer que seja o perigo, seja o medo, o sofrimento, a culpa, nós sabemos que todas essas coisas, que tudo isso que pode, de alguma forma, nos causar algum tipo de sofrimento, isso tudo já foi vencido na cruz do Calvário. É exatamente a cruz que nos permite ser olhados por Deus como justos, olhados por Deus como pessoas que podem e que devem ser abrigadas nele. Então, por isso que ao sermos olhados através da cruz de Cristo, Deus nos olha com piedade, com misericórdia de nós por causa do seu Filho que lá esteve naquela cruz. E é por isso que nós não somos mais identificados como Adriel, ou como Luciana, ou como Lucas, ou como Joésio, ou como Sandra. Não, não. Nós somos identificados como os pequenos cristos, aqueles que foram na cruz restaurados e reconciliados com o Pai. Amém? Então vamos passar à próxima pergunta. Não é? Temos aqui a pergunta de número 3. Paulo compara dois tipos de vida, o velho homem e o novo homem, sendo Cristo a diferença entre eles. Jesus fez uma diferença assim tão radical em sua vida? É claro que essa pergunta ela é muito pessoal e eu imagino que cada um que esteja agora me vendo e me escutando seja capaz de olhar para a sua história e identificar o que era você antes e o que se tornou depois de Jesus Cristo. Qual a principal diferença na sua vida antes e depois de Jesus? Cada um terá uma resposta, mas de um modo geral, eu quero aqui pensar com você sobre uma característica que é marcante na vida de todos nós, que nos distingue do velho homem. Essa característica, eu vou apresentar aqui na tela, tem a ver exatamente com a realização de Deus em nós. Quando Deus se realiza na nossa vida, que eu estou aqui chamando de realização do alto, aquela do tipo que nós encontramos no batismo de Jesus, quando ele diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer", ou seja, em quem eu me realizo.
Então, essa é a característica de quem nasce de novo, de quem está em Cristo. Quem está em Cristo torna-se alvo da realização de Deus. Deus tem prazer, e o prazer de Deus, a satisfação de Deus, é uma satisfação eterna. E isso se realiza na nossa vida. Ao contrário da vida do velho homem. A vida do velho homem, ela está baseada na autorrealização. Quando nós buscamos a realização pessoal. E aí, quando a gente busca uma realização pessoal, a gente está sempre em busca dessa realização, e quando a gente alcança um, a gente busca outro, e a gente nunca está satisfeito. Isso acontece com toda espécie de vício, não é? Por exemplo, quando você vai para uma prática sexual e ela não lhe satisfaz, você está buscando uma realização sexual, então você nunca está satisfeito, você embarca aí por toda a sorte de promiscuidade. Por quê? Porque você está em busca de uma autorrealização que é temporal, porque ela está baseada num prazer temporal, num prazer que é efêmero, que logo acaba e que você terá que buscar novamente outras formas que lhe tragam prazer. Algo muito semelhante às pessoas que vivem na dependência de droga e que elas estão cada vez mergulhando em drogas ainda mais fortes para que mantenham um nível de prazer elevado. E aí elas vão se deteriorando dia após dia. Portanto, essa é a diferença do velho para o novo homem. Do novo homem que tem uma realização do alto, ou seja, a realização de Deus em nós mesmos. E a autorrealização que está ligada ao velho homem, aquele que se coloca no centro das coisas, no centro da vida e quer que a vida aconteça em torno dele. E o novo homem está colocando Cristo no centro e deixando que ele possa ser, sim, o sol que nos ilumina, o centro de gravidade da nossa existência para que nós possamos existir em torno dele. Essa é a diferença fundamental da vida de quem tem e de quem não tem a relação ou a experiência de ter nascido em Cristo. Bem, vamos então para a próxima pergunta, pergunta de número 4, que diz: de quais aspectos da nova vida em Cristo você precisa revestir-se com mais consistência? De quais aspectos da nova vida em Cristo você precisa revestir-se com mais consistência? Bem, essa pergunta ela está respondida explicitamente no texto que nós lemos. E se você observar no verso 14, Paulo diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo está falando que acima de tudo, ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que está acima de qualquer outra recomendação que ele possa ter feito, nós devemos nos revestir do amor. E ele diz porque o amor é o elo perfeito. Você sabe que o elo é aquilo que une dois extremos, é aquilo que une dois polos, é aquilo que une dois corpos. E nessa imagem eu deixo claro que o amor, ele é o elo entre o eu e Cristo, entre você e Cristo. Ora, nós só podemos nos unir a Cristo, nós só podemos ter uma ligação com Cristo através do amor. Se não for pelo amor, nós não conseguiremos a unidade com Cristo, nós não conseguiremos nos parecer com Cristo. Por isso que Paulo chama nossa atenção para que, acima de tudo, nós estivéssemos revestidos do amor, para que, de fato, pudéssemos parecer com Jesus. Você entende isso? Amém? Então, está respondida a pergunta de número 4. Vamos para a pergunta de número 5, é a última pergunta dessa fase de exploração. A pergunta 5 diz: chega a parecer que Paulo está dizendo: você quer mudar? Tudo bem, então pare de pecar. Por que isso é tão fácil de dizer e tão difícil de fazer? Você concorda? Eu concordo. Eu concordo que é muito difícil de fazer.
É fácil falar, né? E tem gente até que diz isso. Ah, mas é tão fácil você dizer não peque. Mas de fato, meu irmão e minha irmã, uma vida em Cristo, ela tem que ser uma vida diferente. Mas é uma vida diferente que faça com que o pecado ele já não mais nos atormente, já não mais faça parte do nosso modo de vida. Ou quando ele acontece, ele é um acidente que nos causa bastante dor e sofrimento e tristeza. Mas por que é tão difícil de fazer? Eu quero convidar você a ler novamente o verso 17, o último verso do texto que a gente leu. No verso 17, Paulo diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que Paulo está aqui dizendo para mim e para você é que tudo o que eu fizer já não vai ser mais eu que estou fazendo. Ora, qualquer bem ou qualquer bom resultado que eu e você alcançarmos nessa vida não poderá mais ser atribuído ao mérito meu e seu. Ou seja, o que Paulo está aqui me dizendo e lhe dizendo é que o primeiro lugar, que o lugar de destaque não poderá ser mais meu e nem seu. Paulo está dizendo que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. É por Ele, é para Ele que devem ser todas as nossas ações, todas as nossas palavras, de modo que Deus seja glorificado, de modo que a Deus seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, que eu possa ser grato a Ele pelo fato de tudo que hoje está me acontecendo, pelo fato de estar no lugar de destaque, essa honra deve ser dada a Deus. E isso é muito difícil, principalmente para os corações orgulhosos. É uma palavrinha, né, que se torna um obstáculo na vida de muita gente. Talvez seja por isso que é tão difícil das pessoas fazerem o que Paulo está dizendo. O orgulho muitas vezes nos impede de dizer e de fazer coisas em nome do Senhor Jesus. O orgulho muitas vezes nos impede de dar a Jesus o protagonismo, de dar a Jesus o controle. E a gente fica querendo sempre tomar de volta, dizer: não, o primeiro lugar é meu. Não, não. Eu quero os cliques, eu quero as visualizações, eu quero os likes, eu quero as curtidas, e essa preocupação toda, ela tem um nome. O nome é orgulho. E enquanto o orgulho me atrair como um polo para me centrar na vida, me colocar no centro da vida, fica difícil que Jesus se torne Senhor, fica difícil que ele se torne o centro, fica difícil que todas as coisas sejam o meio pelo qual eu possa dar graças a Deus Pai. Por isso que, olhando aqui, eu trago essa ilustração para você. Eu tenho eu e eu tenho Cristo. E eu preciso aprender com João Batista, que disse que eu preciso diminuir para que ele possa crescer. Quando eu diminuo e Cristo cresce, quando Cristo assume o protagonismo, quando ele assume o senhorio da minha vida, aí sim eu posso fazer o que Paulo está dizendo aqui, que seja por palavra, seja por ação, tudo o que eu fizer vai ser por causa de Cristo, vai ser em nome de Cristo, porque ele está no controle, porque ele está no centro, porque ele é o protagonista da minha história. Amém? Vamos avançar agora para uma outra fase do nosso estudo. Passada a exploração, vamos à parte de inspiração. E na parte de inspiração, eu estou trazendo essa imagem aí para você, uma imagem de uma cama, né? E quero que você pense sobre o seguinte. Eu tenho uma amiga que diz assim: nem a cama da rainha da Inglaterra é melhor que a minha cama.
Ela sempre brinca dizendo isso e é verdade, eu concordo com ela e posso também dizer a mesma coisa. A nossa cama, o nosso lugar, o nosso quarto, a nossa casa, ela não pode se comparar a qualquer outro lugar, por melhor que esse outro lugar seja, por mais confortável que ele seja, ele não é um lugar, não será um lugar de afeto, porque o lugar de afeto é onde nós construímos os nossos relacionamentos. Então, quando a gente olha para o nosso quarto, para a nossa cama, aquilo ali é muito mais do que um espaço físico, aquilo é muito mais do que um móvel, aquilo ali comunica relacionamentos, aquilo ali comunica um bem-estar, um lugar que nos traz segurança e que nos traz conforto. Por isso, eu quero que você pense sobre esse lugar de afeto em Cristo. Eu quero que você pense sobre como você está em Cristo e o quanto você pode dizer que em Cristo você está à vontade. O quão à vontade você pode estar em Cristo, assim como eu posso olhar para a minha cama e dizer: olha, não importa aonde eu vá, eu vou sempre desejar voltar para a minha casa. Eu aqui em casa, quando a gente faz viagens em família, e a gente viaja alguns dias, a gente conhece lugares bonitos, a gente passa por hotéis, dorme em quartos até confortáveis, e chega uma hora que, por mais que a gente esteja curtindo a viagem, a gente deseja voltar para casa, a gente deseja voltar para o nosso quarto, para a nossa cama, a gente deseja voltar para o nosso lugar, o lugar de segurança, o lugar de afeto que nós experimentamos. Que essa mensagem de inspiração possa levar você a pensar sobre esse lugar de afeto que está na pessoa de Jesus Cristo. O quanto Jesus tem sido esse lugar de afeto para você, que faça com que você deseje voltar para Ele e estar nele o tempo todo. Essa é uma palavra de inspiração para você. E seguindo agora, vamos para a reação, uma outra fase do nosso estudo. E nessa reação eu quero que você mesmo que está aí responda a essa pergunta. Como você se sente em Cristo? Você se sente como um visitante ou você se sente como alguém de casa? Às vezes, quando nós chegamos na casa que não é a nossa ou no lugar que não é o nosso, a gente fica todo sem jeito, cheio de dedos para pedir alguma coisa ou para pegar alguma coisa ou para encontrar um lugar na casa. A gente fica meio que envergonhado, né? Porque a gente é visitante. Mas quando a gente está na nossa casa, a gente se sente à vontade, a gente encontra tudo fácil e a relação é bem diferente. A pergunta que é a que eu quero que você pense é de que, estando em Cristo, como você está? Como você se sente? Como um visitante ou como alguém de casa? Eu espero que você se sinta como alguém de casa, como alguém que esteja confortável em Cristo, que se sinta protegido e seguro neste lugar chamado Jesus Cristo. Nesse lugar, é claro que eu uso aqui uma figura de linguagem para dizer que na pessoa de Jesus nós precisamos nos sentir seguros, protegidos e à vontade para que nós possamos desfrutar plenamente da sua vida em nossa vida. Amém? Vamos agora para nosso último momento. Esse é um momento de meditação e eu quero que você preste atenção nessa frase: ter uma vida diferente em Cristo e oferecer ao outro a mesma oportunidade. E existe um trecho do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E se nós queremos ter uma vida diferente em Cristo, se nós experimentamos essa vida nova em Cristo, eu espero muito, meu irmão, que você deseje isso ao outro. E
a oportunidade, às vezes, que nós podemos dar ao outro é exatamente como Jesus fez conosco, quando nos perdoou, porque sem o perdão nós jamais poderíamos desfrutar de uma comunhão com Deus. Jamais nós poderíamos nos livrar da culpa, jamais poderíamos nos livrar do sofrimento e das ameaças que o medo de errar e de se frustrar poderia nos causar. Mas Jesus nos perdoou, como diz o escritor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Por isso que quando eu olho para essa expressão que devemos perdoar como o Senhor nos perdoou, esse perdão implica numa nova oportunidade para o outro. É claro que o perdão ele tem múltiplas dimensões. Ele atua no passado, fazendo com que aquilo que doía não doa mais, que aquelas marcas sejam sempre apenas marcas e cicatrizes que não nos causam mais dor, que continuam lá no passado. Mas também o perdão abre para o outro que recebe uma oportunidade de começar de novo e começar diferente, começar agora acertando, começar fazendo um novo caminho, uma nova trilha. Assim como Jesus, quando disse àquela mulher que foi apanhada em adultério, ele disse: mulher, eu não te condeno. Agora vá em paz, livre-se da culpa e não peque. Não peque mais, comece uma vida nova, comece uma vida diferente. Inicie agora uma nova jornada. Que eu e você possamos pensar nisso e agir dessa forma. Que nós possamos dar ao outro a oportunidade de ter essa vida diferente, nova em Jesus, assim como Ele fez comigo e com você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, obrigado pelo irmão e pela irmã que acompanharam até esse momento. Que o Senhor nos ensine, através daquilo que lemos nesta manhã, a profunda vontade do Senhor para cada um de nós e que todos nós possamos crescer nesse conhecimento e dar muitos frutos para a glória do Senhor, que sejamos identificados como sal e luz deste mundo, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua
voz, primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Do amor que me basta, sou fruto